Boa noite, galera que tá entrando aí. Kleber, Marise, Sarita, Fran, Pati, Jamile, Aninha, Bruna, Fê, Darlene, Ederson. Só tô arrumando meus materiais aqui, tô esperando o Olegário entrar junto pra gente começar a trocar uma ideia aí sobre diabetes. Tá todo mundo me ouvindo? Dá pra ouvir bem aí? Show. Se tiver ruim de ouvir, vocês me avisem, tá? Falar de diabetes dá um trabalhão, vocês não têm noção. É muita coisa. A gente tá tentou fazer um apanhado aí de algumas coisas que são pertinentes, né? Que são legais de falar. Coisa que muita gente já sabe, coisa nova. Tratamento. Vou chamar o Olegário que ele entrou. Fala, galera, boa noite. Boa noite. Tudo certo? Tudo certo? E aí? Tranquilaço. Eu gosto de começar no horário, então eu vou começar a falar um pouquinho aí. Olegário, qualquer coisa tu vai interrompendo aí, falar de fisiopatologia primeiro. Pode deixar. Algumas coisas que eu anotei aqui, que é informação que é legal passar, né? Então, galera, é o seguinte, diabetes. Problemão aí, problema de saúde pública, considerado problema de saúde pública mundial, né? Doença de país em desenvolvimento, principalmente. Muita coisa que desencadeia, muito fator de risco, doença multifatorial. A diabetes ela é enquadrada, na verdade, como uma síndrome também, não uma doença única específica, porque tem várias coisas que tem vários mecanismos e vários fatores ali, várias coisas acontecendo ao mesmo tempo. Então, várias coisas onde a gente deve e pode atuar, né? O que chama atenção hoje para a doença, para diabetes, é que até 50% dos pacientes eles são assintomáticos ou oligossintomáticos, né? Então, tem pouco sintoma, não é uma coisa que dói, na maioria das vezes. É uma doença silenciosa, né? Por conta disso, a gente tem um atraso grande no diagnóstico. O que se tem de dado é que o diagnóstico ele é atrasado em até 7 anos, de 4 a 7 anos, né? Então, quando tu faz o diagnóstico de diabetes no indivíduo, esse diagnóstico ele deveria ter sido feito até 7 anos antes. Então, muitas pessoas, quando se apresentam ao diagnóstico, já têm algum tipo de complicação, principalmente as complicações que se diz microvasculares. Então, alteração que se diz retinopatia diabética, né? Mas alteração nos vasos que irrigam a retina, as complicações microvasculares de membros inferiores, principalmente, perda de sensibilidade, de pele, e as alterações renais, né? Porque o rim ali, o glomérulo, a unidade funcional do rim, ela é um microvaso, então esses microvasos eles estão mais suscetíveis a sofrer complicação pela glicose aumentada cronicamente, né? A diabetes ela é dividida em diabetes tipo 1 e tipo 2, onde a tipo 1 ela era conhecida antigamente como a diabetes insulino dependente, né? É a doença autoimune, então a pessoa produz anticorpo contra a célula beta do pâncreas, que é a célula que produz insulina. Ela deixa de produzir insulina e o tratamento para isso é eu dar insulina para a pessoa. É o que se preconiza aí, mas a gente vai falar um pouquinho que dá para ser diferente. E o diabetes tipo 2, ele tem uma variedade muito grande de apresentação. O diabetes é um clássico, assim, né, que se dizia que era que aparecia em pessoas
com uma faixa etária aí, média de 40 anos, a maioria delas obesas, enfim. Isso mudou muito, mudou bastante. E existe classificação de alguns outros tipos de diabetes, tipo diabetes tipo MOD, que é uma diabetes por alteração genética também, são subtipos diferentes com tratamentos diferentes, né? Mas o que a gente vai falar mais é especificamente da tipo 2 e alguma coisa aí da tipo 1 para falar de tratamento, principalmente da parte alimentar. Diabetes tipo 2, 80% dos pacientes são obesos. Então, já é um cara doente. Eu e o Olegário, a gente não encara a obesidade como um fator de risco, a gente encara a obesidade como uma doença independente. Mas 80% aí dos diabéticos, então, eles são obesos. Vem aumentando exponencialmente o surgimento de diabetes tipo 2 em pacientes mais jovens, adultos jovens, adolescentes e até crianças. Justamente pelo aumento do sobrepeso, obesidade, erro alimentar, do jeito que a gente vê que Também vem pela ocorrendo. industrialização dos alimentos, né? A gente vê esse aumento absurdo em principalmente crianças. A gente vê muitos estudos feitos com um N muito grande fora do Brasil, de pacientes com xarope de milho à base da alimentação, né? É. O que é extremamente hepatotóxico, sinaliza a insulina até não aguenta mais, então a gente tem esse problema, né? Uhum. A gente vê hoje, né, o que tem de dado epidemiológico aí mais recente aqui do Brasil, 60% da população está com sobrepeso, né? Então, pô, é muita gente acima do peso. A gente vai virar os Estados Unidos em breve. E 90% dos diabéticos, eles têm síndrome metabólica, né? Que é onde a gente tenta atuar aí naquela tentativa de tratamento individualizado e tratamento global que a gente já falou em outras lives, né? Aham. Então, assim, o indivíduo com síndrome metabólica, ele é o cara que tem o aumento da circunferência abdominal, então aquela obesidade abdominal, né, obesidade central. Por conta disso, resistência insulínica, né? A gente não sabe quem que veio primeiro, provavelmente resistência insulínica vem primeiro, depois o cara aumenta a circunferência de cintura. Mas, enfim, circunferência de cintura, resistência insulínica ou o próprio diabetes dentro da síndrome metabólica, a hipertensão e a dislipidemia. Então, são tudo doenças que a gente chama doenças e fatores de risco do estilo de vida da pessoa. Que estilo de vida é esse? Sedentarismo e erro alimentar. Basicamente isso. Que vai desencadear essa gama aí de fatores dentro da síndrome metabólica. Falando em diagnóstico, em fisiopatologia do diabetes, existe uma forma mais fácil de a gente falar sobre isso, que é um desenho que se chama octeto destruidor. Já viu essa, legal? O octeto ainda não. Tô tentando Octeto achar aqui um destruidor. negócio para te mostrar. Beleza. O octeto destruidor é o seguinte: são 8 pilares aí, levando a hiperglicemia crônica, resistência insulínica e diabetes, certo? Então, Uhum. o primeiro pé aí é a resistência insulínica, principalmente no tecido muscular. O que acontece? A musculatura periférica, o músculo estriado esquelético, ele fica resistente à ação da insulina, tá? O que a insulina faz? Ela é um hormônio que se liga na membrana da célula para ativar o transportador de glicose. Então, assim, não é a insulina que coloca a glicose para dentro da célula diretamente. Ela é o hormônio que vai sinalizar para isso acontecer, certo? Então, se eu tenho uma resistência à ação dessa insulina, eu preciso de mais insulina para fazer o mesmo efeito. Então, se eu tenho uma musculatura que antes funcionava, vamos botar com 10 unidades de insulina, ela agora está precisando de 12. E daqui a pouco ela vai precisar de 15, de 20, de 30 e vai aumentando progressivamente, certo? Essa resistência insulínica, essa resistência periférica, ela vai fazendo com que meu pâncreas secrete mais insulina para dar conta de jogar essa glicose para dentro da célula, porque é a minha forma primária de energia, certo? Enquanto o meu pâncreas dá conta, a minha glicose não altera, em tese, na corrente sanguínea. Então, eu meço lá minha glicose, minha glicemia está normal, porém, se eu medir a minha insulina, ela vai estar alta.
né? Então, a gente vê muita gente esperar o negócio acontecer, né? Então, a insulina tá alta, mas tá dentro do valor normal. Aí tu pega lá o valor normal do laboratório, é de 1 a 20. 1,5 a 20. Então, assim, porra, o que a gente tem que pensar? Se a insulina é um hormônio que vai sinalizar para minha célula captar glicose, ela vai estar mais alta nos momentos que eu tenho mais glicose circulante. Quando que eu tenho mais glicose circulante? Quando eu como. Período como pós-prandial. Oi? Período pós-prandial, né? Exato. Então eu comi, eu sinalizei para aumentar a minha insulina. Como é que deveria estar a minha insulina em jejum? Baixa, né? Logicamente baixa, próxima de zero. E talvez quanto mais próxima de zero, melhor. Então, eu achar que o cara que tem insulina de 2 é igual o cara que tem insulina de 20, apesar de estar dentro do valor normal de referência do laboratório, é um erro grande. Porque se o cara está com uma insulina assim alta, é porque ele tem alguma coisa que está fazendo ele ter essa insulina alta, essa insulina dele não baixa durante a noite. Ou, no momento que ele precisa ter insulina alta, ela vai ficar muito mais alta, que está me traduzindo uma resistência periférica à ação da insulina, né? Então, Eu acho que tenho assim, Marcos, vale a gente ressaltar para eles também o seguinte, que a glicose em jejum, que é o que é dosado, não serve de nada de diagnóstico para nós, né? Não. Quanto a isso. Porque é um exame extremamente manipulável. Eu posso simplesmente parar de comer 12 horas antes que minha glicose vai baixar muito mais. Exato. Do que o normal, né? Então é multifatorial, como tu estás falando. A insulina ela é um marcador muito importante que poucas pessoas pedem. Sim. Eu vou falar depois de diagnóstico ali das coisas que são preconizadas e do que a gente pede, né? Enfim. Então, primeira perna do octeto aí, então, seria essa resistência periférica, principalmente no músculo, né? A outra perna do negócio é a diminuição da secreção da insulina. Porque a gente tem um pâncreas que tem uma quantidade X de célula beta produzindo insulina e secretando quando é necessário. Só que isso não vai ser assim para sempre. Num cara que está dando pau ali em cima do pâncreas, exigindo que ele porrada o tempo inteiro cada no vez pâncreas. mais, vai chegar um momento que a secreção de insulina dele vai diminuir e é o momento que, teoricamente, a gente faria o diagnóstico do diabetes. Terceira perna. Aumento da produção hepática de glicose, né? Então, o fígado, ele produz glicose, certo? Quando o fígado fica resistente à ação da insulina também, ele aumenta esse processo que chama gliconeogênese. Então, um fígado resistente à ação da insulina, ele vai aumentar a produção de glicose. E aí eu vou ter uma glicose circulante mais alta, com uma insulina que não está dando conta por um tecido resistente, está feita a bagunça. Mas é exatamente por isso que ele faz isso, né? Porque ele começa a fazer gliconeogênese para fritar o músculo, vamos assim dizer, para te perder massa muscular e diminuir, na teoria, o tecido que é resistente à insulina, que tem uma funcionalidade, né? Então a gente não melhora a permeabilidade de jeitos que a gente vai ensinar depois. Então ele simplesmente fala, então vou me livrar do músculo que eu tenho, que está resistindo ao hormônio, senão eu vou ficar hiperglicêmico a todo momento e vou ter algumas complicações, né? São os mecanismos de proteção aí, mas que, na verdade, estão nos desencadeando uma síndrome, né? No paciente diabético, eu tenho um aumento da lipólise também. Eu tenho um aumento da captação de ácido graxo dentro da célula de gordura e aumento dos ácidos graxos livres circulantes, que também vai aumentar a gliconeogênese, né? Então, eu estou aumentando a gliconeogênese, a formação de glicose no fígado, porque eu estou fritando o músculo, mas também porque eu estou aumentando a captação de glicose de ácido graxo no tecido gorduroso. Existe uma clássica aí de diagnóstico de diabetes que a gente aprende na faculdade, que são os 4 P's do diabetes, né? Que é a poliúria, o cara urinar demais, a polidípsia ou polidipsia, que é o aumento da sede, né, por conta disso, e a perda de peso, apesar da polifagia. Então, o diabético descompensado, isso a gente vê no tipo 1, né? Muito mais no tipo 1 do que no tipo 2. O diabéticozão que está completamente descompensado, ele perde peso, apesar de estar comendo muito, né? Isso é por falta de insulina, né? Ele não tem insulina enfiando glicose para dentro
das células para dentro do músculo. O músculo dele está fritando e ele está diminuindo o peso dele e ele está aumentando a lipólise também. Então, é o cara que perde Mas peso. antes que distorçam para fins estéticos o diabetes, volto a dizer que você perde músculos, né? Você não perde É, gordura. Então, assim, não vai achar que, vou emagrecer então, vou continuar com diabetes. Legal pra caramba, não, pô. não. Não, não é É, assim que funciona, galera. inclusive, eu vou falar depois de medicação, que tem medicamento que, para fazer um controle glicêmico, aumenta a massa de gordura subcutânea. Então, a gente tem que ficar ligado em bastante coisa. Depois disso, a gente tem um aumento do glucagon, que é um outro hormônio, que é um hormônio contrarregulador da insulina. O glucagon, ele vai, é, ele vai sofrer... A gente vai ter uma falência das células alfa, que são as células produtoras de glucagon também. Então, a gente tem também uma alteração do metabolismo do glucagon, não só da insulina. A gente tem um aumento da reabsorção renal de glicose. Então, o meu rim ele reabsorve mais glicose justamente nessa tentativa de fazer ela entrar na célula muscular que está resistente. Eu tenho um efeito de resistência insulínica no cérebro, especificamente no hipotálamo, que vai zoar os meus mecanismos de fome, saciedade e recompensa a nível do sistema nervoso central. Então, o diabético, ele come mais, não é uma coisa que ele não percebe, ele perde essa noção de percepção e ele perde os mecanismos de saciedade. Também por deficiência ou resistência do efeito das incretinas no intestino, que é o GIP e o GLP-1. São hormônios secretados pelo intestino que também sinalizam para secreção insulínica e também interferem na sensação de saciedade. Então, a gente tem uma alteração nesse sistema incretínico no intestino também, que também me leva à hiperglicemia. Então, resistência periférica à insulina, principalmente no músculo, diminuição da secreção de insulina, aumento da produção no fígado de glicose, aumento da lipólise, deficiência do sistema incretínico, aumento do glucagon, aumento da reabsorção renal de glicose e resistência insulínica no cérebro, octeto destruidor. Beleza, né? Sensacional. É. Eu acho que o que a gente tem que mostrar para eles de que é o seguinte, que a diabetes ela não é só insulina, só consumo de açúcar, só de eu tenho, já nasci com um histórico, eu já tenho histórico, tenho propensão a ter, não tenho. Hoje está quase que ficando nulo isso, né? Pelo excesso de industrializados que a gente tem e a quantidade de porrada que a gente dá no nosso pâncreas a todo momento. Existe também alguns tipos de deficiência de transportador, né? Os Sim, glúteos que a gente chama. sim, E daí isso já é característica de diabetes tipo 2, mais do que de tipo 1, porque acaba que a pessoa não fica insulino dependente, porque o problema não é na secreção do hormônio da insulina, é exato. apenas no transportador da célula. Então, pensa que a insulina é o cabinho do carregador do seu celular e os glúteos são onde você vai colocar na tomada e aquilo tem algum defeito e não consegue carregar o seu celular. Exato. Essa é a grande dificuldade que as pessoas têm. E por isso que tem X tratamentos, que a gente vai acabar discutindo algumas coisas. É. Mas uma das coisas mais importantes que eu acho a ser discutida seria o aumento da permeabilidade da célula. O aumento da É. permeabilidade da célula, para melhorar essa absorção de insulina, ele só tem um jeito de ser feito, não existe outro. É a atividade Atividade física. física. Preferência atividade física resistida, mas se você não conseguir fazer atividade física resistida, pode fazer qualquer tipo de atividade física que já vai melhorar um pouco a permeabilidade dessa célula, né? Então é por isso que a gente vê atletas que comem volumes absurdos de 10, 12 mil calorias com insulina basal de 5, de 3, de 2, é o que acaba pegando em consultório, devido a essa permeabilidade estar absurda. O que tu comentou ali desses outros tipos de diabetes, né? Se a gente for falar dos mods, são 6 tipos, né? Na real são 7, tem o mod X, mas eu peguei aqui até para falar que assim, varia a idade ao diagnóstico, varia o tipo de hiperglicemia. Tem alguns que são mais progressivas, tem alguns que são uma hiperglicemia mais leve. O defeito primário pode estar no pâncreas, mas também pode estar no fígado, pode estar no rim, pode estar em outros órgãos ou pode ser desconhecido. Desconhecido, provavelmente eles coloquem como os
os diabetes mais raros, assim, que seriam os mecanismos de resistência a transportador de insulina, a receptor específico de insulina na célula, enfim, coisas que fogem da nossa alçada e muitas vezes, porque são coisas raras que a gente acaba não pegando no dia a dia. A gente tem bem poucos casos, né? Eu tenho, acho que Sim, eu atendi um ou dois. eu tenho um MOD, eu tinha uma paciente com MOD, mas ela não apareceu mais. Mas a gente tinha feito o diagnóstico no Sumiu. consultório e foi assim, ela abriu com uma glicada de 10,5, coisa absurda. Ela acompanhava já fazia algum tempo, tinha glicemia de jejum normal, tinha glicada normal, e em questão de poucos meses ela evoluiu com uma hiperglicemia de jejum de 200, 250, 260 e uma hemoglobina glicada extremamente alta e, assim, o tratamento para ela foi de insulina. Não teve o que fazer. Então, É, porque... eu tive um caso de uma menina de 3 ou 4 anos, agora eu não me recordo a idade, que tinha deficiência de GLUT1, né, que é o transportador de glicose para o cérebro. Então, qualquer momento que ela tinha glicose em contato com o tecido cerebral, ela simplesmente convulsionava. Então, ela tinha entre de 10 a 12 a 15 convulsões por dia. E a gente sabe que quando a pessoa tem um estado de convulsão ou qualquer algum desses estados assim muito alterados, gera uma gliconeogênese pelo estresse que ela sofre, né? E Sim, isso virava uma bola de neve. Girava a gliconel, entrava a glicose de novo no cérebro e assim vai. Então, o tipo de uhum. tratamento dela não foi com insulina, foi com uma dieta cetogênica Cetogênico. restrita em proteínas. 94% de gordura na dieta dela. Foi bem legal de trabalhar nisso. Dieta. Se mudou para o Alasca, tadinho. Comer carne de baleia. E aí, galera, como é que a gente faz o diagnóstico disso, né? Então, eu vou ter um monte de fator ali desencadeando uma hiperglicemia crônica, que no fim das contas vai fazer o meu pâncreas não dar mais conta de produzir insulina para lidar com aquela glicose toda e a gente precisa fazer o diagnóstico. Isso tudo que a gente falou é uma coisa que não aparece. São coisas que não aparecem. Ninguém sente resistência insulínica. E hoje em dia ninguém, por mais que se importe com a circunferência de abdominal, com a circunferência de cintura aumentando, isso não é encarado como doença, que é uma coisa muito ruim, né? O fato de o sobrepeso hoje ser uma coisa normal e a pessoa ter o peso normal ou a pessoa estar bem, ter uma composição corporal normal, não precisa nem ser de atleta, mas ser normal, isso não é mais normal, né? Isso tá virando exceção. E o cara que faz é o cara que tenta se cuidar e que não bebe, que tenta cuidar da alimentação e tal, vira o chato, né? O chato antissocial, porque não faz isso, não faz aquilo. E a gente está contribuindo para ter uma população cada vez mais doente. Mas então, assim, como é que a gente faz o diagnóstico de diabetes? Existem 3 exames principais, né, para a gente fazer o diagnóstico. Um é o que o Olegário já falou ali, que é a glicemia de jejum, a glicose em jejum. Então, a gente aguarda de 8 a 12 horas para fazer a dosagem de glicose e a gente dosa essa glicose na corrente sanguínea. Qual que é o normal? O normal é estar abaixo de 100. Tá? Eu vi um estudo uma vez que para cada ponto acima de 84 nessa glicose de jejum, né? Então 85 um ponto, 86 dois pontos, enfim, para cada ponto acima de 84, eu aumentaria em 6% o risco de desenvolvimento de diabetes no futuro. Eu não me lembro qual é o estudo, mas eu posso dar uma procurada aí depois. Mas enfim, a gente tem um valor preconizado aí normal até 100. Quando que o cara é diabético? Quando ele tem 2 valores em dias diferentes maiores ou iguais a 126 na glicose de jejum. Então, dosei hoje, deu 130. Vou dosar amanhã de novo, deu 128. Fechou o diagnóstico de diabetes. E nos valores entre 100 e 126? Aí se diz que o cara tem uma tolerância à glicose diminuída. É mais ou menos como se o cara fosse alérgico à glicose. Ele não lida bem com as cargas de carboidrato da dieta, porque quando entra carboidrato, ele deveria ter uma quantidade de insulina para conseguir enfiar essa glicose dentro da célula e ele não está conseguindo fazer isso corretamente. Ele ainda não chegou no ponto de fazer uma falência do pâncreas em secretar insulina para fazer o diagnóstico de diabetes, mas ele está no caminho. E esse cara vai virar diabético se a gente não fizer nada. Certo? Se não tiver alteração no estilo de vida, vai virar diabético. Exatamente. O cara fez um exame de glicose e deu ali esses valores entre 100 e 125. Eu já posso dizer que ele tem uma tolerância à glicose diminuída, porém, como
a glicemia de jejum não é um bom exame para fazer diagnóstico, a gente tem outros 2 exames para tirar essa dúvida. Porque o cara pode ter uma glicemia de jejum alterada só porque ele fez um jejum mais prolongado e, na verdade, ele já é diabético. Então, eu faço o teste de tolerância oral à glicose, onde eu vou dar 75 gramas de dextrose para o camarada tomar, vou dosar a glicemia dele em jejum e vou dosar a glicemia dele depois de 2 horas. 2 horas depois, se essa glicose ficar maior que 200, se estiver maior que 200, eu fecho o diagnóstico de diabetes. Se ela tiver menor que 140, ela está normal. E se ela tiver entre 140 e 200, eu estou autorizado a dizer que o cara continua com tolerância à glicose diminuída, né? E o outro exame é o exame da hemoglobina glicada. A hemoglobina glicada é a molécula de hemoglobina que sofre esse processo de glicação. Que seria como se fosse a molécula de hemoglobina ligada à molécula de glicose. Qual que é o normal disso? Abaixo de 5,7% das minhas hemoglobinas estão glicadas. Se eu tiver um valor acima de 6,5% ou mais, eu tenho diabetes. Se eu tiver um valor entre 5,7 e 6,5, eu tenho intolerância à glicose. Por que esse exame é melhor? Porque a meia-vida, o tempo de vida da hemoglobina é de até 3 meses, certo? Então, o tempo de turnover é de até 3 meses. Então, esse exame ele me reflete mais ou menos o controle da glicose dos últimos 3 meses desse indivíduo, né? Na verdade, o famoso 50%... pulo do gato, né? Oi? É o pulo do gato, né? Quando a gente pega o pessoal que está enganando a gente. Né? O cara manipular esse, ele tem que fazer dieta 3 meses, pelo menos. Então, tá tudo certo. Metade do valor dessa hemoglobina, na verdade, reflete a glicose do último mês, ali, dos últimos 30 dias. A outra metade é 25% de 2 meses e 25% de 3 a 4 meses, porque o tempo de vida das hemácias, da hemoglobina ali não é todo igual, né? Enfim, tá variando, então a gente pega um percentual maior do último mês. Mas, de qualquer forma, é um exame que não dá para o cara manipular só com jejum. O cara vai precisar fazer dieta durante algumas semanas ou meses para a gente conseguir ver algum resultado, né? Ver o resultado, manipular o resultado. Tanto que quando a gente pega alguma coisa alterada no consultório, que a gente toma as nossas condutas, depois de 3 meses a gente repete, geralmente, o valor de glicada, de glicemia de jejum, de triglicerídeo, para ver se o cara está aderindo mesmo ou não, e como é que está o controle disso. Existe um estudo bem grande, que chama, a sigla do estudo é o KPDS. Esse estudo viu que para cada redução de 1 ponto percentual na hemoglobina glicada, eu diminuo em 35% o risco de complicações microvasculares em diabéticos. Então, existem metas de tratamento para valores de hemoglobina glicada hoje baseados nisso. E é onde entram cada classe de medicação, que os estudos, enfim, são feitos em cima de medicamento e pouquíssimos são feitos em cima de mudança de estilo de vida, que é a base do tratamento. Eu acho que assim, já entrando em base de tratamento, tem essa grande dificuldade de entender de que diabetes não se trata com medicamento. O medicamento, assim como qualquer tipo de tratamento quase, né, a maioria deles, vamos dizer 95% deles, ele é alteração de estilo de vida. Então, ele não é medicamento dependente, né? Então, é muito fácil. Qual que é o esquema hoje? Entramos com 1 grama de metformina, vamos ver como é que funciona. Vamos baixar essa glicose, não baixa, vamos para 2. Depois de 2 não tem o que fazer. Vamos entrar ali com um análogo de GLP-1. Se não der certo, a gente parte para a insulina no último caso. E em nenhum momento o estilo de vida que está causando aquele diabetes, que é adquirido, né? A gente não está falando do tipo 1, é mudado. Não é estimulada essa mudança, né? Então, assim, o sistema de tratamento ele é muito estranho. Ele é muito errado, né, cara? Eu postei hoje à tarde ali. A gente tem uma... Cara, todos os artigos que falam de tratamento, livro e tudo. Tô com um livro de endócrino aqui, que tem uma tabela grande sobre as classes medicamentosas e a progressão do tratamento. Mas, assim, em cima de tudo, antes de qualquer coisa, dieta saudável, controle do peso e aumento de atividade física. E é o que é menos, falado para ser feito. Porque é o que é menos preconizado, né? Porque por mais que, achei um cara que o cara vai orientar a fazer isso. Ele não vai orientar. Ele vai falar, olha, tu precisa perder peso e
precisa fazer atividade física. Com atividade física eu não posso te ajudar. Mas para perder peso, tu pode tomar esse remédio aqui. Tipo, é ridículo. Chega a ser ridículo, assim. E aí a gente vê uma população doente e polimedicada. E que não está resolvendo nada. A gente está tapando buraco, né? Tu pode pegar qualquer diabético bem compensado. Como é uma doença progressiva e a falência de célula beta ela é progressiva também, então a falência das células que produzem insulina ela vai acontecendo. O cara faz o seguinte, ele controla bem a glicose com medicação, mas a pessoa não diminui o aumento da circunferência abdominal dela. Então ela continua aumentando a circunferência abdominal, ela continua com a resistência insulínica ali bem pronunciada, que é evidente no aumento da circunferência abdominal, mas com glicemia normal, com glicada normal, porque o que está dando conta disso ali é a medicação, mas não está impedindo a progressão da doença. Até porque tu não sente, né? Tu não sente o que está acontecendo, irmão. Existe uma forma de impedir a progressão da doença que não é com medicação. E aí é aquela que ninguém está disposto a fazer, ou a minoria está disposta, né? Que é mudar o estilo de vida por completo. É óbvio que isso é uma coisa muito mais difícil do que o cara tomar um remédio todo dia. Ou até do cara injetar uma insulina, né? A gente teve um exemplo no consultório, lembra? A gente falou para o paciente, tipo, a gente descobriu o teu problema, tu tens provavelmente uma deficiência da expressão de GLUT4, que é o transportador de glicose principal da célula muscular. E é fácil resolver isso, mas talvez tu não goste. Ela, por que a insulina? Eu falei, não, é atividade física. Ela, putz, eu falei, por que tu preferia insulina? Ela, não sei. Tipo, então, realmente, a pessoa, ela não sabe se ela prefere aumentar a quantidade de medicação que ela está usando ou se ela prefere começar a fazer atividade física. Porque é um esforço muito maior tu fazer uma atividade física, com certeza. Mas não tem colateral, né? Não tem colateral. Não vai matar a pessoa fazer atividade física. Inclusive, mas ela vai aumentar a longevidade. Ela morre. Esse que é o grande problema, né? As pessoas não entendem isso. Agora falando, tu queres falar sobre os medicamentos de tratamento? Pode ser começar, eu acho, com mudança de estilo de vida mesmo e falar da medicação depois, porque... Assim, o principal caso de quem já está com diagnóstico de diabetes é a gente identificar o grau disso aí, né? Então, se ela é insulina independente, infelizmente eu não posso tirar todo o carboidrato da dieta dela, porque isso vai causar um processo muito ruim, mas eu posso baixar a dose de insulina dela a longo prazo. Então, chegar a pacientes aí que usam 60, 70 UI de insulina regular por dia, a gente está usando de 10, 20, 15, mais ou menos, aí com a regulação de toda a parte alimentar. Até o que eu te falei hoje, né, Olegário? A produção endógena de insulina. A produção de insulina, a gente produz uma quantidade de insulina equivalente a 30 unidades por dia, que é o suficiente para a gente manter tudo funcionando normal e ninguém ser diabético, né? Tu pega o diabético que usa 60 UI de insulina exógena. E o pâncreas dele não está 100% em falência, então um pouco ele ainda produz. Cara, qual é o grau de erro na vida da pessoa para ela precisar de mais de o dobro do que seria necessário normalmente para controlar a glicose dela? Então, assim... É muito estranho, né? É muita coisa. Assim, o que a gente tem aí como dado, né? Que o pâncreas e o próprio hormônio da insulina, ele é o mais autorregulatório via estímulo da dieta. O que isso significa? Que quanto mais carboidratos eu comer, mais insulina eu vou secretar. Então a gente vai conseguir secretar. É por isso que demora muito tempo para se adquirir o diabetes na teoria, né? Até essa nova industrialização de alimentos muito louca que a gente está passando agora. Por isso que a gente só via pessoas aí na década passada sendo diagnosticados com diabetes só com 40, 36, por aí, né? Porque é muita porrada há muito tempo no pâncreas, a médio e longo prazo, mas ele é muito adaptável, principalmente a insulina. Ele vai secretar mais, só que uma hora ele vai pedir arrego. Então ele está correndo uma maratona. É por isso que a gente tem alguns métodos de fracionamento de dieta que acontecem isso, né? Que a gente não pode deixar a pessoa comendo 10, 12 mil calorias durante longos períodos de tempo.
porque senão o pâncreas vai chorar. A insulina vai subir demais, né? Uhum. Melhor que seja esse fracionamento. Então, isso é uma das coisas que é importante a gente falar, de que ele é regulatório e que ele é a longo prazo que vai acontecer. Uhum. Hoje a gente também tem muitos estudos, só que isso é muito novo, a gente não sabe ainda o quão importante é, e eu acredito que é mais importante do que se já se tem documentado hoje, do papel da microbiota dentro do diabetes, Com né? certeza. Então, assim, com esses estudos que a gente tem tendo da microbiota, com esse ser chamada pelo segundo cérebro, 90% da secreção de serotonina ser da própria microbiota, do próprio intestino, né, via microbiota, é algo assim assustador e de que nunca se pensou até então, porque se achava que era apenas um cano onde se passava comida e se absorvia ela. E hoje a gente já sabe que é muito mais do que isso, né? Uhum. Então acaba sendo bem legal da gente trabalhar com isso a médio e longo prazo. Uma das condutas alimentares que a gente primeiro faz é essa modulação de microbiota, principalmente com o aumento do estímulo, estimular o paciente a aumentar o consumo de vegetais, né? Que é uma Porque dificuldade incrível, assim, cara, a que é uma gente tem coisa uma. que não dá para É, acreditar. Vocês não têm noção da dificuldade que a gente tem em conseguir convencer o cara a comer coisa verde. E, cara, é é, assim, ó, é sem noção, é uma coisa fora do comum, assim, não dá a para gente tem acreditar. pacientes nossos que dizem que só de ver o vegetal eles começam a ter uma aversão. É, Que eles começam a ter uma aversão, uma vontade de vomitar e algumas outras coisas. Pacientes nossos que não conseguem comer fibras. os Então, caras que assim, falam, isso é um... tipo, é por causa da vitamina, então me dá alguma coisa para tomar. Tipo, o cara quer Exatamente. nada, o cara quer tomar a medicação, ele não quer mudar o padrão de vida dele. Esse é o grande problema, porque se a gente não muda o nosso estilo, a gente não muda o que está ocasionando aquilo. Se a gente não muda o que está ocasionando aquilo, aquilo vai continuar acontecendo, mesmo que medicamentado, Uhum. né? Então, mesmo que a pessoa esteja com medicamento, isso vai mudar. Então, assim, hoje o que se diz de três pilares para tratamento de diabetes, eu divido eles como o mais importante de todos, que é a adesão ao tratamento nutricional. Uhum. Eu acho que para o diabetes isso é imprescindível. A prática regular de exercícios físicos, que eu já expliquei o porquê, pela permeabilidade da célula, melhorar isso tudo, né? E a adesão ao tratamento medicamentoso, que às vezes também não acontece. Porque o que acontece? Algumas pessoas têm alguns colaterais com o uso desses medicamentos. Vamos citar o caso aí da metformina, que acaba dando diarreia no paciente. Uhum. Alguns pacientes têm, mesmo que usem alguma extended release, como o glifage que a gente tem hoje no mercado, isso vai acontecer. Isso pode acontecer. Tem pacientes que toleram bem, conhecemos pessoas aí que usam 2 gramas dia sem problema nenhum. Mas tem pessoas com 500, 250 miligramas já tem diarreia. Só que isso é um efeito momentâneo daquilo ali, daquele medicamento, e logo já vai passar. Então tem que aderir ao tratamento. Uhum. A parte alimentar, o que se prega hoje, né? O que se aprende no período de faculdade e tudo mais? Uma dieta de 60 a 70% de carboidratos, baixas em lipídios e normoproteica, né? Eu sempre tive isso como filosofia minha na faculdade, de que todos os nutrientes eles tinham igual importância. Então, isso significa o quê? Que se você fosse dividir em percentual, você teria uma base de 33% para cada nutriente. Uhum. Então, isso seria uma dieta normoglicídica, hiperproteica e hiperlipídica, na teoria, né? Se a gente for usar a nomenclatura usada pelas faculdades. Uhum. O que isso faz? Quando a gente aumenta o consumo de proteína, a gente consequentemente vai retardar o esvaziamento gástrico devido à gordura que tem na proteína e a fibra muscular que a gente está ingerindo, né, do músculo ali que é a proteína. Uhum. Aumentando o consumo de lipídios, a gente retarda muito mais o esvaziamento gástrico e com isso a gente retarda essa absorção dessa glicose que a gente está comendo nesse momento. Uhum. Então, mais ou menos parte daquele princípio de que as pessoas chamam de índice glicêmico. Só que hoje o índice glicêmico já se sabe que ele já foi por água abaixo. Por quê? Se você pegar uma maçã, ela vai ter um índice glicêmico na teoria alto. Uma melancia, ela vai ter um índice glicêmico altíssimo. Só que a carga glicêmica que tem nesses alimentos é muito baixa.
Então, se tu pegar uma carga glicêmica de 100 gramas de melancia, vai ter 4, 5 gramas de carboidrato, que é ridículo, não faz nem cócegas no teu corpo essa quantidade, é irrisória, né? Se tu pegar a própria maçã, ela tem toda a parte de fibra que vai retardar o esvaziamento, que vai retardar a absorção da glicose, desculpa, e vai ajudar na microbiota, então tem toda essa parte que a gente tem que cuidar. Quando a pessoa já está em uso de insulina é um pouco mais complicado. Por quê? Porque a gente tem que fazer um cálculo da quantidade de carboidrato e da quantidade de insulina que a pessoa está tomando por dia. Então, eu tenho que tomar muito cuidado para ela não fazer uma hipoglicemia devido àquele uso daquela insulina. Porque se eu errar esse cálculo, ela faz uma hipoglicemia, passa mal e daí ela quer me matar depois. Então, isso tem que ser bem calculado. Melhor estratégia para quem é insulino dependente é o basicão, 3 em 3 horas, 2 em 2 horas, bem fracionado, tá? E com uma quantidade boa de carboidratos por dia, até regularizar a dose. Até regularizar a dose. E a gente sempre preza pela redução, né? Que é aquilo que comentou antes. Então, a gente vai acompanhando o cara, tipo, ele teve sintoma de hipoglicemia, a gente pede para fazer o controle da glicose ali na pontinha do dedo, o cara volta com o controle para nós, porra, tá baixo, vamos baixar a dose da insulina e vamos melhorar a dieta. E a gente consegue fazer isso de uma forma muito tranquila. Assim. Isso é muito fácil, né? Não é difícil de fazer. O que realmente é difícil noção, né? É a adesão e a pessoa ter noção do que ela está fazendo. Então, isso é uma coisa bem complicada da gente trabalhar. Outros tipos de tratamento que a gente pode fazer início de diabetes tipo 2, a gente pode trabalhar com uma dieta bem baixa em carboidrato, tá? Não precisa ser uma cetogênica, pode ser uma cetogênica, vai depender da conduta do profissional que vai estar te prescrevendo o que ele vai fazer. E alguns casos, e a gente já tem casos disso que a gente já atendeu, de reversão de diabetes com esse tipo de dieta. Então, a pessoa estava no início do diabetes, ela estava com uma insuficiência na produção de insulina, como a gente já explicou antes, toda a fisiopatologia da brincadeira, e a gente conseguiu reverter isso quando a pessoa também aderiu a 110% do que a gente pediu. Significa o quê? Que ela voltou a comer carboidratos que ela gostava de comer, ocasionalmente, com inteligência e com sabedoria. Não fazer uma dieta à base de bolachinha safada aí que a gente tem para vender no mercado. Fazendo uma dieta com comida de verdade e ocasionalmente comendo uma besteira, comendo alguma coisa e tendo um estilo de vida normal, vamos assim dizer. Né? Que é uma das coisas que a gente preconiza ali, que tudo isso vai ser o reflexo do que a tua saúde do teu corpo é. Né? Outra coisa que eu... Pode falar. Falando nisso, tu falou da restrição, né? Da restrição dos carbos ali da dieta. Aquele estudo ali que eu te mandei, ele é um estudo do ano passado, de março de 2017. O que eles fizeram? Eles pegaram um grupo de 30 diabéticos, 30 diabéticos, e eles fizeram o que eles chamam de VLCD, que é uma Very Low Calorie Diet, uma dieta de restrição calórica drástica. Essa dieta foi feita durante 8 semanas. Esses diabéticos, eles tinham diferentes tempos de evolução da doença. Então, tinha gente diagnosticada, tinha gente com diagnóstico já há mais de 10 anos. E durante 8 semanas, eles ficaram com uma dieta bem restritiva. Não era uma dieta somente restritiva em carboidratos. Eles restringiram tudo, tá? Calorias no total. Se for ver a metodologia ali, o que eles faziam basicamente era consumir shake de whey protein durante o dia. E era essa a dieta deles. Não dá para negar que era uma dieta de baixíssimo carboidrato também, mas era uma dieta de baixa caloria, enfim. Eles chamam de very low, né? Calorie diet. Quando eles começaram a intervenção dietética, eles suspenderam todas as medicações dos pacientes. Então, nenhum deles tomava remédio. Foi só dieta. Os que já tomavam pararam de tomar e os que usavam insulina pararam de usar no momento do início da intervenção. E depois de 8 semanas, eles acompanharam depois ainda esses pacientes por mais tempo. E depois dessa intervenção de 8 semanas, durante 6 meses, eles mantiveram o peso estabilizado, mesmo depois de retornar para a dieta que eles chamaram de isocalórica, mas numa proporção ruim de macronutriente, que é o que tu comentou ali antes. E mesmo nessa dieta isocalórica, a hemoglobina glicada dos pacientes, a média era de 7,1 quando eles começaram e caiu para 5,8. Então o cara deixou de ser diabético e ele voltou a ser um pré-diabético.
né? Ou E isso, seja, ele ainda tem a propensão a ser um diabético. Então, qualquer sim, vacilo que ele tiver, vai acontecer. É o que a gente diz para o paciente no consultório. é, Tu já adquiriu essa condição, isso é uma coisa que tu já fez aham, durante toda a tua vida. O que a gente vai te ensinar é seguir esse caminho sem dificuldade. Mas exato. tu tem que tomar cuidado, porque se tu sair da linha, vai voltar. É como o diabetes gestacional, né? A mulher que tem diabetes na gestação, mesmo que depois ela não tenha mais, depois que ela tem o bebê, ela tem um risco maior de desenvolver diabetes no futuro. Ela já tem uma predisposição para aquilo, né? Exatamente. Então aqui é a mesma coisa. Tipo, eu tenho um cara diabético que conseguir regredir, conseguir reverter o quadro, ele tem uma propensão maior de se tornar diabético no futuro se ele voltar a fazer as merdas que ele fazia antes, Exatamente. né? Mas o É, interessante é que numa restrição, em 8 semanas, os caras deixaram de ser diabéticos, né? Então, o que eles falam na discussão do artigo é que existe sim um potencial de reversão dessa falência progressiva das células beta-pancreáticas, né? Então, não é um negócio que vai acontecer para o resto da vida, desde que eu mude meu estilo de vida. Se eu ficar dependente de medicação, a medicação vai fazer com que isso continue acontecendo de uma forma progressiva. Então, eu tenho uma falência progressiva de célula beta se eu continuar me focando no tratamento medicamentoso apenas e não mudar o estilo de vida. eu acho que uma das grandes alterações que a gente tem que fazer também, que acaba sendo complicado, é o estímulo ao treinamento, né? Exato. Essa dieta, esse estilo de vida que nem a gente foi falando. Associado também a alguns fitos que a gente pode usar. A gente pode usar a canela, a gente pode usar ela de forma manipulada, a gente pode fazer o chá da canela, a gente pode usar amora branca. O chá de amora branca ele é um extremo aliado para quem quer baixar a glicemia, né? Isso são coisas bem legais da gente utilizar. Só que esse estudo que tu acabou de citar é o essencial da brincadeira. Uhum. Por quê? Porque isso é algo que as pessoas fizeram a médio e longo prazo. 8 semanas são 2 meses. É. Elas ficaram 6 meses naquele estilo de vida, elas adquiriram aquele estilo de vida por 6 meses. Então, Uhum. assim, o que tu veio fazendo na teoria por 30 anos, 40 anos, não vai ser revertido em 30 dias ou 40 dias. Isso tem que ser colocado Não. na cabeça. Isso não vai acontecer. Não vai acontecer. É, então, isso é uma das coisas. A gente pode usar o que tem de melhor. A gente pode usar o que tem de melhor de fito, de probióticos, de chá, de estratégias alimentares. Podemos fazer sleep low, jejum intermitente, podemos fazer dieta cetogênica, podemos fazer o que quiser. Mas se você não aderir ao que a gente está pedindo, nada vai Não vai adiantar. É dar. tudo muito bonito na teoria, né? Não vai funcionar. Então, assim, o É. estudo ele mostra que quando tu adere, tu consegue fazer isso. O estudo, os casos que a gente atende, tudo isso acontece, né? É. Então, assim, é a adesão ao que está sendo comprado, ao que está sendo vendido para ti como uma ideia. Uhum. Então, quando tu tens essa ideia e tu leva ela a sério, tu tens o resultado que é proposto para ti. Eu acho que a maior dificuldade que o pessoal coloca para nós, e que a gente vê assim, é a questão social, né? Que ninguém se junta para ir treinar ou para fazer alguma coisa saudável, a galera junta para comer e beber. E a questão da relação emocional aí com o alimento, que é o que mais pega, né? A gente vê É, caso de coisa lá da infância que o cara não se dá conta, mas ele está descontando na comida, assim, inconscientemente. E isso é muito difícil de ser desfeito, porque a, a pessoa tem que querer, né? Ela tem que querer ir atrás, e, enfim, tem que querer. ela tem que acabar pegando algum outro tipo de profissional, que seria um bom psicólogo, né? Para te poder tratar e para te poder ter essa consciência alimentar a médio e longo prazo. Exato. É bem complicado e bem complexo isso, né? Que a gente tem como o alimento como uma forma de afeto hoje em dia. Então isso É. é bem complicado, bem complicado. De parte alimentar, vocês têm alguma dúvida de que pode se fazer? Daí a gente vai partir para fitoterápicos e medicamentos, para não se estender muito, né, Marcos? É. Eu, eu Alguma dúvida? vou. Vamos ver o que a galera fala aí. Eu acho que eu vou falar das medicações, e aí tu fala dos fitos que tem efeito semelhante, o que tu acha? Dá para fazer. Não tem muita coisa de fito de Não, efeito semelhante, né? Mas dá para a gente usar algumas coisas. é. Mas eu vou começar aqui, se a galera tiver alguma dúvida de alimentação aí, pergunta, a gente vai responder.
De tratamento medicamentoso. Hoje, no mercado, a gente falando em antidiabéticos orais, né, ou hipoglicemiantes orais, a gente tem 6 classes. Então, assim, isso dá dinheiro. Prevenir não dá dinheiro. Prevenir não dá dinheiro. Tu insistir no cara, ele fazer atividade física e ele comer bem e tal, para parar de usar a medicação não dá dinheiro. Agora, tu vender remédio dá dinheiro pra caramba. Então, a primeira classe são as biguanidas, que é a classe da metformina. Né? Existia uma outra biguanida, mas que saiu do mercado já há mais de 30 anos. Então, hoje, biguanida é metformina. E ela é a base do tratamento da diabetes desde sempre e para sempre. Inclusive, pelos efeitos dela, que eu vou comentar aqui, ela é mantida mesmo com o paciente em uso de insulina. Tipo, o cara, vou partir para a insulina, vou suspender os orais, a metformina fica. Fica. Né? O que a metformina faz? Ela diminui aquele processo de gliconeogênese do fígado. Então, ela diminui a quantidade de glicose que meu fígado produz. Ela melhora a sensibilidade à insulina. Ela diminui o turnover de glicose no leito esplâncnico, justamente por estar diminuindo aí esse processo de gliconeogênese. Ela estimula a translocação do GLUT4, que é o que a gente tenta fazer também com a atividade física, né? O mais eficiente é a atividade física, para estimular a expressão e a translocação do GLUT4 para a membrana celular e melhorar a permeabilidade dessa célula glicose. Mas a metformina também faz isso. E alguns estudos mostram que ela faz um efeito de aumento do GLP-1 lá para aumentar o efeito incretínico. Então, aumentando o GLP-1, eu retardo o esvaziamento gástrico, eu aumento a secreção de insulina e eu diminuo a secreção de glucagon. O efeito da metformina no controle da glicose ele é semelhante ao das sulfas e da insulina. Então, assim, a gente consegue um controle muito bom com a metformina. Né? Quais são as vantagens de se tratar usando a metformina, que é vantagem sobre os outros antidiabéticos orais? Ela é uma medicação que não causa ganho de peso, porque as outras medicações causam, que eu vou mostrar para vocês, e ela é bem segura em questão de hipoglicemia, desde que ela seja administrada junto com a medicação, para retardar a absorção dela junto com o retardo do esvaziamento gástrico. As formulações XR ali, o glifage XR, que são de liberação lenta, daí já não tem tanto esse problema e não precisa ser utilizada necessariamente junto com a alimentação. Outras indicações do uso da metformina, que não só o diabetes, são a síndrome de ovário policístico, que a gente comentou há 2 semanas atrás, justamente por ser uma resistência à ação da insulina ovariana, né? A esteatose hepática, lá, deposição de gordura no fígado não alcoólica, que ocorre por hipertrigliceridemia e hiperglicemia, né? Então eu consigo controlar. E os quadros de tolerância à glicose diminuída ali. Então, aqueles valores que ficam no meio ali, o cara que tem sabidamente resistência insulínica e que mostra isso para nós no exame, tendo uma intolerância ao metabolismo da glicose, a gente pode e deve usar metformina para regularizar esses valores e acelerar o tratamento, ajudar na perda de peso e fazer o cara aderir. É um remédio que o cara vai usar para o resto da vida? Depende. O obeso, que parte para tratamento medicamentoso para tratar a obesidade dele, eu vou usar um inibidor de apetite, porque eu como muito, então eu vou usar um inibidor de apetite para emagrecer. Daí o cara usa o inibidor de apetite, emagrece, ele para de usar o inibidor de apetite, ele volta a comer, ele volta a engordar. Eu usei a metformina para melhorar minha sensibilidade à insulina, eu parei de usar a metformina, voltei a comer merda e eu parei de fazer atividade física, vou voltar a ter resistência insulínica. O fato da medicação se enquadrar na tua vida, se ela vai ser pro resto da vida ou não, só depende de ti. Exatamente, é do que tu fizer, né? Oi? É o que tu fizer de estilo de vida pra ti, né? Remédio para pressão alta para a vida toda? Depende. Se tu mudar teu estilo de vida, emagrecer, fazer atividade física, voltar tua pressão para níveis normais, independente de medicação, tu não vai precisar usar o remédio. Então, exato. Vou precisar usar remédio para diabetes para a vida toda? Depende. A gente consegue reverter diabetes e a gente tem casos no consultório de diabetes revertido que não precisam mais usar medicação. Mas é o cara que está se mantendo num estilo de vida saudável, está fazendo atividade física, é o cara que perdeu 30, 40 quilos
e está disposto a manter isso ali para o resto da vida e não manter a medicação. Tem gente que não está disposta, que não quer manter a atividade física e a dieta para o resto da vida e quer manter o remédio. Daí a escolha de cada um. Mas com certeza quem vive mais e quem vive melhor é o cara que adere à mudança do estilo de vida, não que fica tomando remédio. A única medicação que a gente tem de fitoterápico, que é parecido com a metformina, é a Bauhinia forficata. Ela é conhecida como pata de vaca no Brasil. Ela tem um efeito hipoglicemiante. Provavelmente sua avó já falava isso para você. Sua avó era uma pessoa sábia e você não sabia, né? Hoje a gente usa ela em extratos devido aos flavonoides que tem nela. Ela tem um efeito hipoglicemiante. Não faz o mesmo efeito que a metformina, né? Não é um fármaco isolado, mas é algo mais tranquilo, é mais natural. É algo que pode ser usado até 1,5 gramas por dia, bem fracionado, bem feitinho, né? E ele tem menos efeito hepatotóxico que qualquer outro medicamento. Isso não significa que fitoterápico não é hepatotóxico, tá, galera? Antes que vocês se confundam aí e se entupam de ervas e vão botar culpa em mim depois. Os caras se intoxicando com chá verde. Castanha da Índia, chá verde. É. A outra classe são as sulfas, né? As sulfonilureias. Os dois representantes aí da medicação é a glibenclamida e a gliclazida, né? Que é a gliclazida é o diamicron MR. O que eles fazem, as sulfas? Elas aumentam a secreção de insulina. Então, elas fazem um efeito de aumentar a secreção de insulina. Com isso, eu vou ter mais insulina circulando, eu vou, digamos, romper a barreira da resistência. Se eu estou resistente a uma insulina de 20 na minha circulação, eu vou fazer ela subir para 30 e está tudo resolvido. Só que não, né? Como a gente falou antes, não é bem por aí. Depois é só injetar. Como é que eu vejo que isso não está resolvido? Os estudos feitos com o uso de gliclazida e até o acompanhamento desses pacientes a longo prazo mostram que eles precisam de um aumento de dose progressivo, justamente porque está ocorrendo uma falência progressiva das células beta-pancreáticas. Então, as minhas células estão entrando em falência, eu estou parando de produzir insulina, estou produzindo menos, e eu, com o uso dessas medicações que aumentam a secreção de insulina, eu acelero a falência da célula beta. Então, eu aumento a velocidade de progressão desse paciente para o uso de insulina exógena, porque eu estou estimulando uma célula a produzir mais coisa que ela já está trabalhando no limite. Eu vou dar uma forçadinha um pouco maior, certo? Então... de fito a gente não tem muito o que falar sobre essa classe, nada existe. A única coisa que estimula mais é comer mais açúcar, mas também não vai dar certo. Não. Daí tem as glitazonas, né? Que é a pioglitazona, o representante aí mais conhecido. Ela se liga ao PPAR-gama, aumenta a lipólise dentro dos vasos intravascular. E aí ela aumenta a lipogênese por diminuir a quantidade de ácido graxo livre, né? Então, aumenta a formação de gordura do tecido periférico. Desvantagem, obviamente, ganho de peso. Da mesma forma que as sulfas também faz ganhar peso, porque eu estou aumentando a secreção de insulina. A pioglitazona, ela melhora também a esteatose hepática. E o efeito dela, ele é percebido após 12 semanas, o efeito pleno, após 12 semanas do uso da medicação, né? Daí tem os inibidores de DPP-4. O DPP-4 é uma molécula que degrada o GLP-1 lá, que é uma incretina liberada no intestino, que aumenta a saciedade, que estimula a secreção de insulina. Então, é uma enzima que degrada esse GLP-1, que é o DPP-4. Eu diminuindo a atividade dessa enzima, eu faço o GLP-1 ficar circulando mais tempo, eu aumento a sensação de saciedade, eu aumento a liberação de insulina de forma secundária, certo? E de oral tem os inibidores de SGLT2. SGLT2 é o transportador de glicose no rim. Então, eu inibindo a atividade desse transportador, eu diminuo a reabsorção de glicose. Então, eu aumento a quantidade de glicose que sai na urina, né? Então, eu aumento a glicosúria. Eu aumento a excreção de glicose na urina, certo?
Esperar o Olegário voltar aí. O Instagram limita a 1 hora o vídeo ao vivo. Bom, né? Já estamos a 1 hora aqui. O Instagram tá mandando a gente ir dormir já. Ele limita a 1 hora o Eu vi, vídeo eu ao vivo. vi. Faz mal, a gente faz 2. Então, paramos no inibidor de SGLT2, né? Que é as glifosinas ali, dapaglifosina, dapaglifosina, canaglifosina, que aumentam a excreção urinária de glicose. Já tem estudo que essas medicações elas diminuem bastante o risco cardiovascular. E o que ela tem de cuidado é com mulheres, porque como eu aumento a excreção de glicose pela urina, eu aumento a propensão a fazer infecção fúngica, né? Principalmente candidíase em mulheres, porque eu vou ter mais glicose no trato geniturinário, no trato genital, e eu aumento a quantidade de alimento para o fungo, então aumentamos o risco de candidíase, que é o que a gente tem que tomar um pouco de cuidado. De medicação nova, coisa nova, que desde já não é tudo oral, os análogos de GLP-1, né? Então, assim, se eu tenho uma medicação que é o inibidor de DPP-4, que eu diminuo a velocidade de degradação de GLP-1, eu também posso dar GLP-1 para essa pessoa, ou dar uma molécula semelhante ao GLP-1 que vai fazer o mesmo efeito, que são esses análogos do GLP-1, que é o Exenatide e a liraglutida, né? O Victoza, famoso Victoza. Então, assim, Victoza ele foi feito para tratamento de diabético, mas nos estudos com ele foi visto que ele favorece bastante a perda de peso, mas é em doses altas, né? Dose progressiva e dose alta. Então, ele é uma injeçãozinha subcutânea que faz um efeito semelhante ao do GLP-1, aumentando a secreção de insulina e reduzindo a velocidade de esvaziamento gástrico. E aumentando a sensação de saciedade. Outra medicação que não é a liraglutida é o Victoza. Saiu uma nova que chama dulaglutida. Qual é a desvantagem do Victoza? Aplicação subcutânea diária. A dulaglutida ela é aplicação semanal, então tu aplica só uma vez na semana. Ela não é tão boa para controle de peso, não se demonstrou tão eficiente para reduzir o peso, mas ela tem um bom controle glicêmico, né? Deixa eu ver o que mais que tem de medicação oral, de medicação nova. As insulinas em spray oral, spray nasal, né? Isso é uma coisa que está vindo, mas é fora da realidade ainda o valor, e eu acho que no Brasil não tem nem estudo ainda com isso, tá só... Não tá, tem, não tem. Tá fora, né? Não tem, a gente tem até um grande problema com a própria liraglutida, né? Eu não posso prescrever, né? Antes que alguém fale alguma coisa de alguma coisa assim, né? Eu até Mas a posso, própria mas liraglutida, a gente usa pouco, né? a gente usa pouco, são poucas pessoas que sabem usar a liraglutida, tem que ter uma total confiança nela, porque é um negocinho complicado de usar. Tu acaba, às vezes, deixando a pessoa num estado anoréxico o tempo inteiro e ela fica desnutrida. E a Tem gente não fala desnutrida. bastante colateral, principalmente no começo. Muito colateral, dor de cabeça, algumas outras coisas. É um medicamento seguro. A gente tem um grande pesquisador aqui no Brasil, que é o Dr. Flávio Cadegiani, que ele pesquisa muito esse medicamento, ele usa muito, Uhum. mas ainda não é algo que é do nosso dia a dia, né? Até Não é porque é uma algo tão medicação simples de cara usar. também, né? Ainda cara, né? Caríssima, caríssima. Eu acho que o que mais limita o uso é a questão de náusea, porque ninguém gosta de ficar enjoado, né? E nos estudos ali eles mostram para nós até 10 semanas de náusea e vômito. Delícia, né? Não tem como o cara não emagrecer também, né? Não come O nada, cara acaba que ele usa bastante isso. Eu vi alguns estudos do uso de hormônio de crescimento, né, como o próprio, que é o GH, ou os próprios outros peptídeos, mas daí os peptídeos é outra história. O GH é um hormônio peptídeo também. Ele tem uma ação de lipólise e ele tem um aumento da permeabilidade da célula também. Uhum. Mas é algo que é mais caro que a própria liraglutida, custa coisa de R$ 1.500 para um mês. E também a gente, se não mudar o estilo de vida, é só uma injeção cara que tu está tomando. E das insulinas, a gente tem de várias ações, vários tempos de ação diferentes, né?
Antigamente, quando eu estava na faculdade, a gente falava só em insulina regular e na NPH. A NPH seria uma insulina de ação de tempo intermediário, né, de ação, com um início de ação de 2 a 4 horas e um pico aí até 8, 10 horas, né? Então eu precisaria fracionar e usar essa insulina 2 até 3 vezes ao dia, idealmente 3 vezes ao dia. Com os riscos, né? Risco de hipoglicemia, enfim. Aí a insulina regular, que seria uma insulina mais rápida, de ação mais rápida, com início de ação de meia hora a 1 hora e pico de 2 a 3 horas. E aí as coisas novas, né, que foram surgindo. Já não é mais tão novo, né? Mas é uma coisa que o SUS disponibiliza ultra rápida e regular, regular e NPH, e acabou, morreu. Porque a outra insulina tu vai ter que comprar. Daí, num primeiro momento, as insulinas elas não parecem ser uma coisa cara, mas para o cara que se aplica todo dia, às vezes aplica dose alta, fica um tanto quanto inviável. Um pouquinho caro. Porque, mas aí a gente tem as insulinas ultra rápidas, né, que fazem ação de 5 a 15 minutos com um pico máximo de ação em até 1 hora, 1 hora e meia. Que é o que é mais seguro para usar no bodybuilder, até a galera usa pós-treino, mas seria para fazer um ajuste fino, né, da secreção do controle da glicose no diabético, né? Então, o cara vai comer, ele faz a contagem de carbo, ele sabe quanto carbo vai ter naquela refeição dele, ele faz a glicose antes de comer, vê quanto tá, calcula para quanto ela vai subir com a carga de carboidrato que ele está usando e aplica a dose de insulina equivalente, né? Seria para ter um ajuste fino, mas é uma coisa chata de fazer, trabalhosa, e nem todo mundo tem essa disponibilidade. E as insulinas de ação longa, que seriam a glargina e a detemir, que daí já são insulinas que não fazem pico de ação. Elas têm um início de ação de 2 a 4 horas, 2 a 6 horas, mas não tem pico, Marcos, né? tem só o problema, né? O quê? O problema é o seguinte, as pessoas não sabem que se elas errar a dose de insulina, elas não têm um efeito colateral legal, né? Não. Não é muito meio bom que fazer morrem, hipoglicemia, assim. não. Ou aplicar demais, né? A gente teve casos aí já que a gente sabe, até alguns atletas de bodybuilding, como tu citou, algumas outras coisas de pessoas normais, que elas tiveram erro de dose. Isso acontece muito com idosos também, porque eles acabam que eles não lembram mais como é que calcula a própria dose de insulina deles e eles morrem. Morre. Engasga. Às vezes nem morre da Engasgam e hipoglicemia, morrem. né? O cara engasgou, né? Não. O cara engasgou comendo para tentar subir a glicemia dele. E aí as mais seguras, que seriam essas de ação longa, que daí não fazem pico de ação, que é a glargina e a detemir. Duração efetiva de até 24 horas, mas isso não é bem assim, então se aplica mais de uma vez ao dia. E a mais nova, que é a insulina degludec, ou degludeca, né, que é uma insulina ultra lenta. Uma insulina de tempo de ação de 42 horas. O início de ação de 2 a 4 horas. Então, o arsenal terapêutico medicamentoso é vasto, né? A gente tem coisa aí para tratar a galera torta e ao direito se quiser usar só remédio. Mas a gente não está impedindo a progressão da doença, né? Então, mesmo com o tratamento instituído, a evolução para o uso de insulina é em mais ou menos 8 a 10 anos, a partir do momento do diagnóstico. E a progressão dos fatores de risco, das complicações micro e macrovasculares também aparece a partir daí. Então, assim, qual é o fim do diabético? Se ele não infartar ou não tiver um AVC? É diálise. O rim Então, não aguenta mais. É o cara que vai para diálise. Complicação microvascular renal, insuficiência renal crônica e diálise, daí hemodiálise, enfim. 3 vezes por semana, 2 vezes por semana. É uma beleza, né? Não vai deixar de tomar as medicações. Provavelmente é o cara que não vai fazer dieta, porque se em 10 anos ele não se animou a mudar o estilo de vida, a partir do momento que ele entra na diálise, daí ele não consegue mais, né? Porque fica bem inviável e até para a gente trabalhar com um renal crônico é muito complicado.
né? É muita Bem coisa. complicado. Mas, de parte medicamentosa é isso aí. A gente parte dos orais, passa por todas as classes, vai somando medicação. Se usa até terapia tripla oral, né, que se fala. Então, para esse controle glicêmico. Mas a base sempre vai ser a mudança de estilo de vida com atividade física e dieta. Na minha concepção, a dieta tem um percentual maior na eficácia do controle mediante a mudança de estilo de vida, mas não anula a necessidade da atividade física pelo aumento da expressão dos transportadores e a melhora da resistência insulínica gerada pela atividade física. Diabetes é uma doença crônica, a maioria dos pacientes é obeso, né? E é uma doença reversível. E eu acho que é isso que tem que estar na cabeça da galera. Tipo, é possível reverter os quadros de diabetes e é possível parar de tomar medicamento. É só querer. Exatamente. E ter uma boa orientação, né? Que é o mais importante. Vamos ver aqui as perguntas para finalizar. O problema é que as perguntas da outra live já eram, né? Tinham duas que eu lembro, uma era da Bruna, que perguntava como é que a gente fazia para o paciente aderir ao protocolo. Essa é a maior dificuldade, na verdade, né? Eu tenho mais dificuldade com isso do que o Olegário. O meu relacionamento interpessoal com as pessoas é um pouquinho melhor. Então a gente meio que tem que levar as pessoas meio que no colo, tem que conversar, tem que conversar bem, mostrar os devidos números e fazer a pessoa entender o quão importante é aquilo para ela. Acaba que é bem complicado, mas quando a pessoa adere, ela tem uma melhora significativa e a partir disso a brincadeira já vira outra. Ela acaba até que a gente acaba brincando, ela acaba virando nosso garoto propaganda, né? Porque ela mostra que realmente funciona o que a gente está falando sem se matar, né? Aqui tem uma que é a relação estradiol da insulina com estradiol. Cara, a gente falou disso na live de síndrome de ovário policístico, né? A resistência ovariana, aliação da insulina, a insulina e o IGF-1 promovendo um efeito mais androgênico, na verdade, né? Um aumento de hormônios androgênicos, não de estradiol, mas de testosterona e de hidrotestosterona. Irlene, onde é que tu viu isso, essa condição aí da insulina está interferindo com o aumento de estradiol, ou enfim, conta um pouco mais pra gente aí, pra gente ver se te dá uma luz. Mais alguém com alguma dúvida aí, enquanto a menina não responde? A Manu perguntou sobre perda de massa magra, na questão ali que a gente falou sobre os liraglutida? Os agonistas de GLP-1 e tal, porque a gente comentou de colateral, de vômito e tal, enfim. O que eu lembro de ter visto de estudo, eles não quantificam composição corporal, eles falam só em perda de peso. Então, assim, se é perda de massa magra ou não, eu acho que isso não é bem claro nem nos estudos. Pelo menos o que eu lembro ali, os maiores de dose mais alta de liraglutida, eles só falam em redução de massa corporal total e redução de IMC. Eles não contabilizam isso com análise de composição corporal, com percentual de gordura e massa magra e peso de gordura absoluto. É que assim, ó, o grande problema dos estudos com liraglutida é exatamente porque eles pegam indivíduos obesos mórbidos. Cara, com obesos mórbidos a gente não tá nem aí o que a gente vai perder. A gente não tá nem aí o que a gente vai perder. A gente não consegue colocar ele num DEXA para ver o que ele tem lá dentro. Não. Então, assim, vamos perder e depois vamos tentar recuperar o que dá de peso muscular. Mas, assim, é por isso que esse tipo de medicamento ele não pode ser usado por qualquer pessoa. Senão ela só vai fritar toda a massa muscular, não vai fazer um processo de emagrecimento, né? E fica toda aquela balela que eu já expliquei. Eu acho que o que a gente vê muito é a questão de, partindo para a medicação, a medicação ser usada para o paciente errado, né? Vamos falar da sibutramina. Porra, sibutramina é um inibidor de apetite. Eu vou usar para quê? Eu vou usar no cara que está com um distúrbio metabólico hormonal ganhando peso porque ele sentiu o cheiro da pizza que passou ali fora. Cara,
Esse cara não é um cara que tem uma polifagia absurda que vai se beneficiar muito de um inibidor de apetite. É o cara que vai ficar maluco usando um inibidor de apetite, vai querer matar todo mundo dentro de casa e não vai ter um benefício muito grande para ele. Eu passei por isso na pós de endócrino. A gente viu os preceptores prescrevendo medicação, entregando uma dieta de gaveta com uma dieta padrão aqui de 1.800 calorias. Eu acho que vai dar bom. O cara voltava depois de 2 meses, perdeu peso. Nossa, perdeu peso, perdeu 2,5 kg, tá de parabéns. Porra, perder 2,5 kg é ridículo, cara, em 2 meses. Isso aí não existe. A gente vê isso pelo que a gente faz no consultório. Olha o que a gente consegue de perda de peso aí, às vezes de perda de gordura, 5, 7 quilos no primeiro mês. Então, assim, o cara perder 2,5 kg de massa corporal total em 2 meses é ridículo. Isso não deveria nem ser considerado resultado. Não tem porquê. E aí, nossa, muito bom, a sibutramina está sendo bom. Vamos manter, vamos aumentar a dose. Vamos aumentar a dose, que daí no mês que vem ela vem aqui e volta e perdeu mais 1,5 kg. Perfeito. Não é bem por aí. O menino está perguntando de GH em adulto, mas não é o foco de hoje, eu acho. Não, mas podemos falar sobre isso numa próxima. Mais alguma dúvida? Eu ia falar mais alguma coisa. Eu ia falar da questão de indicação, hein? A indicação, usar a medicação em pessoa errada. A gente tem um paciente que usou... O cara é diabético, tá? Diagnóstico, assim, diabético, exame documentando. E, porra, falaram para ele durante sei lá quanto tempo que ele tava com pré-diabetes. Mesmo assim, não trataram. E a pessoa que tentou tratar o pré-diabetes dele tentou tratar com Victoza. Assim, ó. Sensacional. Helene Rosana, insulina basal de 13, estradiol de 447. Insulina basal de 13, para nós, a gente já entra com restrição, em dieta geralmente com restrição de carbo. Dependendo de quanto tiver a tua hemoglobina glicada ou o teu teste de tolerância oral à glicose, se vier com um valor que indique intolerância ao metabolismo de glicose, eu já entraria com metformina também. A princípio, os dois aí, um com o outro, não teria muita relação. Tem que ver se tu usa anticoncepcional ou não, tem que ver uma série de outras coisas. A gente não trata exame, a gente trata indivíduo. Nossa conduta é sempre individualizada. E a gente não consegue dar muita informação com base em 1 ou 2 valores de exame. O nosso negócio não é por aí. A gente trabalha de uma forma ver o global, né? Tem que avaliar muita coisa. Mais alguma dúvida, galera? Dúvidas, galera? Diabetes, resistência insulínica, tratamento medicamentoso, tratamento alimentar, fitoterápico, enfim. Ideias de temas para as outras lives, então, já que ninguém tem dúvida. Digitem aí, vamos ver se a gente escolhe alguma hoje. Niente. A galera tá com frio, eu acho. Eu também. Bom, galera, é isso. A live vai ficar disponibilizada aí. Adiante ali, que tinha dado, que fechou em 1 hora, eu já coloquei para disponibilizar, para ficar ali até amanhã. Para quem conhece alguém diabético, eu tenho alguém diabético na família, quiser mostrar, tá ali. Mostramos o que podíamos. Se alguém tiver ideia para outros temas aí de live, pode mandar para a gente, pode mandar por direct. A gente troca uma ideia. Possivelmente a próxima já vai ser no próximo domingo. A gente vai criar a rotina de fazer aos domingos à noite, eu acho. É um dia que é tranquilo aí para todo mundo. Jogar plateia, se é bom? É bom. Vamos falar se é bom, se não é. Depende do atleta. Depende do esporte, na verdade. É verdade. Fechou, certo, galera? Prazer Qualquer aí. dúvida que surgir aí depois, mandem no direct. A gente responde. A gente vai respondendo. A gente responde tranquilo. A gente é bem acessível no geral. Então, tranquilo aí. Nos avisem, nos deem ideias que vai ser rotina e faremos as lives aí semanais. Provavelmente aos domingos à noite. Então, domingo que vem vai ter mais. Valeu, galera. Muito obrigado. Valeu, galera. Até mais. Boa noite para todo mundo.